A graça e a paz, tudo bem? Seja bem-vindo aqui, eu sou o pastor Éder, estou aqui para tratar mais uma vez de mais uma visão distorcida que tem prevalecido na cabeça da maioria das pessoas. Que visão é esta? A visão, a ideia, o conceito errado, ilusório, que gera uma falsa segurança, um falso conforto, que é a respeito da salvação universal. O que é salvação universal? As pessoas têm acreditado que todos, absolutamente todos, serão salvos. Mas será que é isso mesmo que a Bíblia Sagrada prega? Será que é isso mesmo que Jesus Cristo ele nos ensina? Porque a nossa regra de fé tem que ser a palavra de Deus. A regra de fé tem que ser a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E a Bíblia Sagrada, eu quero que você saiba, está acima de qualquer pastor, de qualquer padre, de qualquer guru, de qualquer líder no mundo. A palavra de Deus, ou seja, a palavra do próprio Cristo, tem que ser a regra de fé de todo aquele que se importa com a sua própria vida eterna. Não, a resposta é não. Nem todos serão salvos. Não serão todos que se salvarão, que encontrarão salvação eterna. Muitos se perderão. E infelizmente muitos se perderão exatamente devido a essa ideia falsa, ilusória, que tem gerado um falso conforto, como eu já havia dito aqui para vocês, de que no final das contas Deus abrirá as portas das regiões espirituais de luz indiscriminadamente para quem quer que seja. Não é bem assim. Essa doutrina diabólica tem levado muitas pessoas à perdição mesmo. E por que tem levado muitas pessoas à perdição? Porque a maioria das pessoas, acreditando nessa falsa premissa de que todos serão salvos indiscriminadamente, independentemente da forma de vida que levem aqui na Terra, tem justamente feito com que essas pessoas levem uma vida totalmente leviana, descomprometida para com as verdades de Deus, descompromissadas com Cristo, vivendo uma vida em orgias, em pecados, vivendo uma vida desregrada, moral, fisicamente, emocionalmente, acreditando que no final das contas Deus abrirá as portas do céu para essas pessoas. Essa ideia tem base no universalismo, uma doutrina que ensina que no final das contas todos serão salvos. E o universalismo também é apoiado pela Igreja Católica Romana, onde eles acreditam que basta uma criança, um bebê de colo, ser batizado nas águas, que, pelo método da aspersão, logicamente, eles colocam pingam um pouco de água batismal na testa da criança, e pronto, ali a criança está preparada para as regiões celestiais de luz. Ali ela deixou de ser uma alma pagã e agora se tornou uma alma totalmente livre das regiões das trevas. Agora, conforme essa criança vai crescendo, não importa como ela venha a viver, ela está com a sua salvação garantida unicamente pelo batismo, que ela nem compreende o que foi feito com ela naquela época, quando ainda criança. Mas vamos ver o que a Bíblia Sagrada diz a respeito disso? A Bíblia Sagrada, como eu falei para vocês, está acima de qualquer líder espiritual, está acima até da própria igreja. Afinal de contas, a Bíblia Sagrada é a regra da igreja, deve ser a regra da igreja. Quando a própria igreja deixa de seguir a Bíblia Sagrada, os ensinamentos de Cristo, os ensinamentos da palavra de Deus contidos dentro da Bíblia Sagrada, esta igreja ela se corrompe. E corrompe automaticamente também, consecutivamente, todas as pessoas que ali acompanham seus ensinamentos. Ora, se os líderes de uma determinada igreja, seja ela protestante, seja católica, seja qualquer outro templo, se não tem a palavra do Senhor como regra de fé, vai ter o quê? Ideias humanas, tradições humanas, e isso não salva ninguém, muito pelo contrário, coopera para a perdição total. Mas será que realmente todo mundo será salvo? Se nós acreditarmos que todo mundo será salvo, nós temos que desconsiderar toda a obra de redenção de Cristo na cruz do Calvário. Eu marquei alguns pontos aqui como regra de fé que a Bíblia Sagrada nos ensina, fazendo com que derrube toda essa ideia absurda de que todos invariavelmente serão salvos. Vamos lá? A palavra de Deus fala que Jesus foi batizado aos 30 anos de idade. Ou seja, ele não era um bebezinho quando foi batizado. E não foi por falta de oportunidade. Será que os judeus não sabiam que a criança poderia ser batizada se tão bem eles quisessem naquela época? Mas eles sabiam pelas escrituras que nenhuma criança poderia ser batizada quando sem consciência do que significa aquele batismo. Jesus foi batizado aos 30 anos de idade. Poderia ter sido batizado com 12? Poderia. No caso dele, poderia. Outras crianças, por exemplo, com 12 anos poderiam ser batizadas desde que compreendessem, através de um chamado especial do Espírito Santo, sobre arrependimento de pecado. Pode. Caso contrário, é melhor ter uma conscientização maior. O que estou enfatizando aqui é que o batismo ele tem que ser algo consciente.
consciente. Jesus foi batizado aos 30 anos de idade e não há nenhum relato na palavra de Deus de crianças sendo batizadas. Como que se batiza crianças então hoje? Como que a Igreja Católica Romana pode ter a coragem de passar por cima da palavra de Deus e batizar crianças, batizar bebês de colo? Jesus foi batizado aos 30 anos de idade. Jesus pregou o arrependimento como sinal de rompimento com o mundo. Olha só o que está dentro da palavra do Senhor. Jesus pregou o arrependimento como sinal de rompimento, como sinal de divórcio do mundo. Aquele que se arrepende dos seus pecados, ele está se divorciando de toda forma de iniquidade, de toda forma de injustiça, de pecado com relação ao mundo, que é também o arrependimento, a base para todos aqueles que quiserem ser batizados conscientemente. Como uma criança, eu pergunto, pode ter consciência de arrependimento de pecado se ela nem pecado tem quando ela ainda no estado de criança? Pelo menos pecado no sentido de não ter consciência, não faz uso ainda do seu livre-arbítrio quanto ao certo e quanto ao errado. Precisaria de uma consciência clara com relação a isso. Como poderíamos ensinar o arrependimento de pecados para um bebê de colo? Para uma criança? Não tem como. Não tem como você ensinar um bebê de colo a respeito da doutrina do arrependimento. E o arrependimento é fator principal, fundamental, é a base para o início de uma vida espiritual diante de Deus, onde está capacitando, qualificando a pessoa para o batismo. A Bíblia Sagrada também mostra que Jesus pregou a fé que abraça a palavra de Deus como o único fator de mudança de caráter. A fé na palavra de Deus é que muda o caráter do homem, é o que transforma o caráter do homem, é o abraçar, o fechar o nosso livre-arbítrio com a palavra de Deus é que muda totalmente os nossos passos na nossa vida, a nossa conduta. A Bíblia Sagrada também mostra que Jesus apontou para o seu sangue na cruz do Calvário como o único meio de justificação e aceitação diante de Deus. O homem não pode andar na sua justiça própria ou se escorar na sua justiça própria. Eu não mato, eu não roubo, sou um homem de bem, pago minhas dívidas corretamente, então eu vou para o céu. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Nós não somos salvos pela nossa justiça, que é trapo de imundícia, como está escrito lá na palavra do Senhor. Somos salvos pela justiça efetuada na cruz do Calvário, pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. A justiça de Cristo, não a nossa própria justiça, que só sabe nos levar, nos conduzir à soberba, ao orgulho, nos considerando melhor do que as outras pessoas, porque eu tenho um padrão de vida moral melhor do que aquela pessoa. Mas a justiça, ela é trabalhada de dentro para fora. A única justiça aceitável diante de Deus é a justiça de Cristo. Por isso que a Bíblia Sagrada mostra, você deve estudar sobre a justificação pela fé. Somos justificados unicamente pela fé, não pelas nossas obras, não pelas nossas obras de justiça, não pela nossa justiça própria, que só nos leva à soberba, à arrogância. Tem muita gente aí se considerando certinho, por ser certinho, por pagar suas dívidas certinho, por demonstrar a toda a sociedade que é um homem, uma mulher de bem. Tem muita gente aí nessa condição se achando salvos, quando na verdade estão perdidos por se basearem na justiça própria. A Bíblia Sagrada também mostra que Jesus se colocou a ele mesmo como o único caminho de salvação, como o único caminho para Deus, não as religiões, mas ele mesmo. Jesus é o caminho, não religião alguma, mas Jesus Cristo é o caminho, e Jesus não é religião, Jesus é amor, Jesus é justiça, mas o amor de Deus, a justiça de Deus, não esse amor que nós consideramos ter, ou essa justiça que nós consideramos ter, quando na verdade não temos. Portanto, diante de tudo isso, se diante de todas essas condições, como eu coloquei aqui, acreditar que todos serão salvos, seria negar toda a obra da redenção de Cristo no Calvário. Olha o que eu acabei de falar aqui, ó. Diante de todas essas verdades que eu acabei de falar para você aqui, se acreditarmos, se insistirmos nessa falsa crença, nessa ilusão de que todos serão salvos, diante de toda essa verdade que a Bíblia nos mostra, isso seria negar a obra redentora de Cristo na cruz do Calvário, seria desqualificar o sangue dele na cruz do Calvário. Isso seria blasfêmia, isso seria ruína total nossa, de quem quer que assim acredite. Também seria considerar tolice todos os atos, todos os esforços de santificação dos filhos de Deus que têm se esforçado no caminho da luz. Para que se esforçar na santificação se no final todos serão salvos? Melhor irmos abraçar os prazeres do mundo, melhor irmos viver uma vida de qualquer jeito, porque no final todos serão salvos mesmo.
Diante de tudo isso, quero deixar aqui finalmente um versículo que se encontra aqui em Romanos, no capítulo 1, versículo 25, onde fala: mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Honraram mais a criatura que o Criador. É isso que estão fazendo por aí e ensinando a milhares aí o caminho do inferno, fazendo esse tipo de coisa, ensinando uma salvação universal. A salvação não é universal, é para os que se arrependem de seus pecados e creem em Jesus Cristo, mudando seu estilo de vida pela palavra de Deus. Amém? Que essa palavra venha clarear bastante o seu entendimento. Fiquem com Deus, que Jesus Cristo abençoe a todos vocês.